Boa noite, telespectadores da TV União e candidatos do vestibular UFRN. Vejam bem, sou o professor Gil, professor de História. Nós vamos trabalhar hoje dois assuntos importantíssimos para questões de vestibular. Vamos começar inicialmente falando sobre a crise do sistema colonial e futuramente sobre a transferência da corte portuguesa para o Brasil. Vejam só, quando falamos em crise do sistema colonial, é bom a gente fazer aí uma pequena divisão. Existem dois tipos de movimentos. Os movimentos não separatistas, que eram de caráter basicamente reivindicatório, ou seja, eles não queriam tornar-se independentes em relação a Portugal. Existiam também os movimentos separatistas, ou seja, aqueles movimentos que queriam tornar-se independentes da metrópole. Então, dentro dessa perspectiva dos movimentos não separatistas, que também pode ser chamado de movimentos nativistas, nós temos a Guerra dos Emboabas, Mascates, Vila Rica e a Revolta de Beckman. Então, dentro dessa perspectiva, é bom a gente perceber que essas revoltas, elas surgem no contexto de crise da economia açucareira, também de crise da economia mineradora e também da abusiva cobrança de impostos por parte da coroa portuguesa. Então, além dessas influências, nós temos também influências externas, como as ideias iluministas, com a ideia de liberalismo, também a Revolução Francesa, que ocorreu no século XVIII, ali em 1789. Então, todo esse contexto, tanto interno como externo, favoreceu para o surgimento desses movimentos aqui na colônia. E que isso vai ser também boa parte da base que vai gerar futuramente, juntamente com a transferência da corte portuguesa para o Brasil, o processo de independência do Brasil em relação a Portugal. Então, vejam só, vamos para o esquema. Então, nesse contexto da crise do sistema colonial, vamos começar com os movimentos nativistas. Primeiramente, vamos falar sobre a Revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão em 1684. Como ocorreu essa revolta? A situação econômica do Maranhão, ela era um pouco complicada no contexto. Por quê? O Maranhão ele estava longe dos centros econômicos. E os engenhos de açúcar, os fazendeiros que produziam açúcar, eles não tinham muitos recursos para comprar escravos africanos. Então, eles recorreram a capturar índios das missões jesuíticas. Só que a coroa portuguesa, ela em 1670, 1680, ela já havia proibido a escravização dos indígenas. Ou seja, aqueles índios que tivessem escravizados, eles teriam que ser soltos. Então, isso gerou um certo descontentamento para os colonos do Maranhão. Então, em 1682, a coroa portuguesa criou a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão. Vem para cá, vem para cá. Pela Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, a coroa portuguesa ela ficou com a responsabilidade de fazer a distribuição de escravos e também de abastecimento e mantimentos para a região do Maranhão. Só que a coroa portuguesa ela não cumpriu com seu acordo. E, além disso, como era a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão que fazia essa distribuição de escravos, ela era que exercia o monopólio. Isso gerou descontentamento por parte dos colonos que estavam no Maranhão, principalmente os fazendeiros, donos de engenhos de açúcar. Então, essa revolta de Beckman, ela vai se dar por causa, especificamente, do monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, que, além de fazer esse monopólio, não está fazendo os acordos previstos, como a distribuição de uma certa quantidade de escravos e também de mantimentos, abastecimento para a região do Maranhão. Então, os irmãos Beckman, eles vão começar essa revolta, só que é uma revolta que ela vai ser reprimida pelas forças metropolitanas, ou seja, vai ser reprimida pela coroa portuguesa. Então, vamos voltar para o esquema. Um segundo conflito que ocorreu foi a Guerra dos Emboabas, na região das Minas Gerais. Isso é um conflito que ele vai iniciar em 1708, que vai culminar em 1709. Como é que se dava isso? Vem para cá, vem para cá. Vocês sabem que quem encontrou as primeiras jazidas de ouro no Brasil foram os bandeirantes paulistas. Então, devido a isso, eles se achavam os donos das regiões das Minas Gerais, também do Mato Grosso. Só que tem um detalhe. A gente viu que houve um processo migratório de várias regiões do Brasil e também de Portugal em direção às Minas Gerais para fazer a extração do ouro. E os paulistas, eles tinham uma certa autonomia na região das Minas Gerais, porque a administração das Minas Gerais, ela estava concentrada no Rio de Janeiro, que fazia a administração não só de Minas Gerais, como também do próprio Rio de Janeiro e também de São Paulo. Então,
eles estavam assim numa situação, digamos assim, isolada em relação ao resto. Então, como existiam também os emboabas, que eram os estrangeiros, como os portugueses, esse conflito vai se dar entre paulistas e os emboabas pelo o controle da região das Minas Gerais. Só que os paulistas, eles vão perder a Guerra dos Emboabas na famosa Capão da Traição, em que as forças metropolitanas portuguesas vão conseguir reprimir os paulistas. Eles vão sair da região das Minas Gerais e vão conseguir agora encontrar ouro ali na região do Mato Grosso, certo? Então, nós temos aí já Beckman, que é uma revolta que surgiu por causa do monopólio da Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, a Guerra dos Emboabas, que foi um conflito entre os paulistas e os portugueses, e vamos agora para a terceira. Vamos para o esquema? Vamos para o nosso esqueminha? Pronto. Guerra dos Mascates, que ocorreu em Pernambuco. Essa guerra ela é interessante, porque a zona produtora, o centro econômico de Pernambuco de açúcar, era Olinda. E Olinda era a sede administrativa de Pernambuco, ou seja, Olinda ela tinha mais importância política e até certo ponto econômica do que Recife. Só que em Recife existiam muitos portugueses que eles haviam agora conseguido assumir uma grande importância através do comércio, principalmente após a expulsão dos holandeses. Então, devido a essa importância econômica que esses portugueses tinham em Pernambuco, que esses portugueses eram chamados de mascates, por isso que nós temos o nome Guerra dos Mascates, a coroa portuguesa elevou Recife à categoria de vila. Recife agora montou o seu pelourinho e resolveu fazer eleições para implementar uma Câmara Municipal. Então, nessa perspectiva, Recife passou agora a ter mais importância econômica e política do que Olinda. Então, isso vai gerar a famosa Guerra dos Mascates, ou seja, a Guerra dos Mascates ocorreu porque Olinda havia perdido seus privilégios econômicos e principalmente políticos. Então, nós temos aí o terceiro movimento nativista que ocorreu na colônia, no famoso crise do sistema colonial. Vamos agora para a revolta de Filipe dos Santos, que ocorreu em Vila Rica em 1720. Vem para cá, vem para cá. Vejam bem, Vila Rica, que estava situado na região das Minas Gerais, era uma grande zona que se extraía o ouro. Só que a gente viu que, como esse ouro ele era facilmente contrabandeado, a coroa portuguesa criou as casas de fundição. O que é que as casas de fundição faziam? Pegava ouro em pó, que era chamado ouro de aluvião, era levado para a casa de fundição, lá esse ouro era transformado em barra, retirava-se o quinto, que era o imposto de 20% destinado à coroa portuguesa, e colocava-se o selo real. Se uma pessoa fosse encontrada circulando na colônia com uma barra de ouro que não tivesse o selo real, ela sofreria as devidas punições. Então, a revolta de Vila Rica, ela ocorreu por causa da criação das casas de fundição, porque os colonos eles se sentiram prejudicados com essa medida da coroa portuguesa. Então, percebo, nós tivemos aí a revolta de Beckman, que ocorreu no Maranhão, Guerra dos Emboabas, que ocorreu em Minas Gerais, Mascates, que ocorreu em Pernambuco, e a revolta de Vila Rica, ou também de Filipe dos Santos, que pode ser chamada. Então, percebo que esses movimentos, nenhum deles tinha o intuito de se separar de Portugal, ou seja, de proclamar a independência. Eram movimentos apenas de caráter reivindicatório, ou seja, de reivindicar algo na própria localidade, na própria região. Então, vamos partir agora para os movimentos separatistas. Vamos para o esquema. Então, nós temos os movimentos separatistas, que são aqueles que tinham a intenção de tornar-se independentes da metrópole, tornar-se independentes de Portugal, que são dois, basicamente. A Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, e a Conjuração Baiana, de 1798. Vem para cá, vem para cá. Vejam bem, a coroa portuguesa, ela tinha essa cobrança dos impostos na região das Minas Gerais, como o quinto e a captação. Quando esses impostos não eram pagos, ou também quando as 100 arrobas anuais que eram cobradas pela coroa portuguesa não eram atingidas, aplicava-se a derrama, que a derrama era a cobrança violenta dos impostos atrasados. Só que, em 1788, quem se tornou o governador da capitania das Minas Gerais foi o Visconde de Barbacena. Ele foi contratado pela coroa portuguesa para aplicar a derrama no ano seguinte, ou seja, em 1789.
Os colonos souberam disso, que se aplicaria a derrama, e começaram a organizar a Inconfidência Mineira. Só que tem um detalhe, a Inconfidência Mineira foi um movimento composto pelas elites. As elites, ou seja, aquelas pessoas que faziam a extração de minério na região das Minas Gerais. Só que tem uma pequena exceção, que é o papel do famoso Tiradentes. Tiradentes, ele representa a camada baixa que compunha a Inconfidência Mineira. Então, essa perspectiva de Tiradentes fez futuramente ele se tornar o herói nacional, que a gente vai ver isso futuramente. Então, vejam só, percebam que a Inconfidência Mineira é um movimento elitista, com exceção de Tiradentes, que representa as camadas populares. Era um movimento que queria proclamar a República no Brasil e também tornar-se independente de Portugal, e foi um movimento que sofreu influência direta das ideias iluministas que estavam em vigor na Europa e também da independência dos Estados Unidos, ou seja, a independência das 13 colônias lá na América do Norte. E a Conjuração Baiana, ela tem uma pequena diferença, alguns detalhes diferentes em relação à Inconfidência Mineira. Nós temos a Inconfidência Mineira, que ocorreu em 1789, e a Conjuração Baiana, que ocorreu em 1798. Todos os dois movimentos, eles eram separatistas, ou seja, queriam proclamar uma república no Brasil e também tornar-se independente de Portugal. A Conjuração Baiana, diferentemente da mineira, era composta por membros das camadas populares. Tinha-se o quê? Escravos, alfaiates, mulatos, ex-escravos. Então, vocês devem perceber essa diferença social em relação à Inconfidência Mineira. E um detalhe importantíssimo também é que a Inconfidência Mineira, como ela era um movimento de elite, não queria o fim da escravidão. Já a Conjuração Baiana, como era um movimento composto por camadas populares, como escravos e ex-escravos, eles levantavam a bandeira do fim da escravidão. Então, frisados esses aspectos, vamos para a primeira questão. Questão 1. No século XVIII, a colônia Brasil passou por vários conflitos internos. Entre eles, temos a alternativa A, Guerra dos Emboabas, luta entre paulistas e gaúchos pelo controle da região das Minas Gerais. Essa guerra impediu a entrada dos forasteiros nas terras paulistas e manteve o controle da capitania de São Paulo sobre a mineração. Vem para cá, pessoal. Detalhe, a Guerra dos Emboabas foi um conflito entre paulistas e os emboabas, que eram os portugueses, e não entre paulistas e gaúchos. Então, quando a questão fala conflito entre paulistas e gaúchos, a gente já elimina essa questão. Vamos voltar para a alternativa B. Revolta liberal, tentativa de reagir ao avanço conservador da monarquia portuguesa, que usava de seus símbolos monárquicos e das baionetas do exército da Guarda Nacional. A Guarda Nacional, pessoal, ela só foi criada em 1831, já no século XIX, então não tem nada a ver com esse contexto que a gente está falando agora, como forma de cooptar e intimidar os colonos portugueses. Então a alternativa B está errada. A alternativa C, revolta de Filipe dos Santos. Realmente ocorreu sim a revolta de Filipe dos Santos. Levante ocorrido em Vila Rica e liderado pelo tropeiro Filipe dos Santos. O motivo foi a cobrança do quinto, a quinta parte do ouro fundido pelas casas de fundição controladas pelo poder imperial. Corretíssimo, vem para cá. Nós vimos que a revolta de Filipe dos Santos, ou que também pode ser chamada de revolta de Vila Rica, ela ocorreu por causa da criação das casas de fundição. Que as casas de fundição, ela tinha o objetivo de transformar aquele ouro de aluvião em barras, retirava-se o quinto, que era 20% de imposto destinado para a coroa portuguesa, e colocava-se também o selo real. Então, a alternativa aí está corretíssima. Mas vamos analisar a próxima alternativa. D. Farroupilha. Revolta que defendia a proclamação da República Rio-Grandense, República dos Farrapos, como forma de obter liberdades políticas, fim dos tributos coloniais e proibição da importação do charque argentino. Viu bem, pessoal? A Farroupilha foi um movimento que só ocorreu no século XIX, já no contexto ali do Segundo Reinado. Então, não tem relação direta com a economia mineradora no século XVIII. Então, eliminada D, então, a alternativa correta C, revolta de Filipe dos Santos, levante ocorrido em Vila Rica e liderado pelo tropeiro Filipe dos Santos. O motivo foi a cobrança do quinto,
a quinta parte do ouro fundido pelas casas de fundição, controladas pelo poder imperial. Vamos para a próxima questão, 2. Questão 2. Há 200 anos, em 1798, um movimento pela independência do Brasil inspirou-se nos ideais revolucionários franceses, defendendo a igualdade social, o trabalho livre e o fim das distinções de raça e cor. Teve caráter popular, influência maçônica e forte conteúdo social. Identifique-o nas alternativas abaixo. Pessoal, quando nós vamos nos deparar com um enunciado desse um pouco mais prolongado, a gente deve fazer a devida interpretação disso. Então, quando eu falo aí, há 200 anos, em 1798, a gente já deve lembrar que o movimento que ocorreu em 1798 foi a Conjuração Baiana. Aí nós temos aí depois um movimento pela independência do Brasil, ou seja, que era um movimento separatistas, inspirou-se nos ideais revolucionários franceses, defendendo a igualdade social, o trabalho livre e o fim das distinções de raça e cor, ou seja, o fim da escravidão. Então, quando falamos de movimento separatista de 1798, influenciado pela Revolução Francesa, a gente deve lembrar da Conjuração Baiana. E voltando ao detalhe que eu expliquei para vocês, uma diferença entre a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, além do caráter social, que a Inconfidência Mineira era composta pela elite e a baiana pelas camadas baixas, a Inconfidência Mineira não defendia o fim da escravidão. Já a Conjuração Baiana, ela defendia o fim da escravidão. Então, nós temos aí, alternativa A, Inconfidência Mineira, não. Conspiração dos Suaçunas, alternativa C, Revolução Pernambucana, D, Inconfidência Baiana e E, Conjura Literária. Então, nos resta aí a alternativa D, Inconfidência Baiana. Vamos para a questão 3, da FUVEST. A Inconfidência Mineira foi um episódio marcado pela influência dos acontecimentos de julho de 1789, a tomada da Bastilha, ou seja, a tomada da Bastilha, só fazendo um paralelo com a história geral, com a Revolução Francesa, a tomada da Bastilha marca o início da Revolução Francesa. Então, não esqueça disso, que a Revolução Francesa foi aquele movimento com ideais liberais, comandado pela burguesia, mas vamos voltar aqui para a história do Brasil. Vamos para a questão. B. Pela atitude anti-escravista, consensual entre seus participantes. A gente viu que a Inconfidência Mineira, ela não defendia o fim da escravidão. Quem defende o fim da escravidão é a Conjuração Baiana. Alternativa C. Pelo intuito de acabar com o predomínio da Companhia de Comércio do Brasil. A Companhia de Comércio do Brasil, ela está relacionada mais com a Revolta de Beckmann. Alternativa D. Pelas ideias ilustradas e pela independência dos Estados Unidos. Vem para cá, vem para cá. Viram só, pessoal, só fazer um paralelo. A Inconfidência Mineira, ela sofreu influência direta das ideias iluministas e também da independência dos Estados Unidos. Já a Conjuração Baiana, ela sofre influência direta, além das ideias iluministas, mas também da Revolução Francesa. Então, vamos voltar para a questão. D. Pelas ideias ilustradas e pela independência dos Estados Unidos é a resposta correta. Vamos para o nosso próximo esquema. Vem para cá, pessoal.